crianças! Como é que vocês estão? Oi, pessoal! E aí, tudo beleza? Oi, Arthur, tudo bem? Tudo certo. Estamos tudo com cheiro de mofo já, né? A gente quer cumprimentar você aí em casa, dizer que o nosso cultinho vai acontecer de um jeito diferente de agora em diante e a gente vai continuar conversando, vai continuar aprendendo de Jesus. Isso mesmo. E você vai fazer parte agora junto, né, Arthur? Legal. Muito bem, muito bem. E como é que estão as coisas ali na sua casa? Chata. Sério? Pois é, mas nem tudo é chato, né? Tem coisas que são oportunidades legais pra gente aprender. A gente já viu em outras histórias que esse tempo de ficar muito em casa, de pandemia, que não tem aula, é tempo de ajudar, onde fomos convocados a ajudar. Servir. Isso, Deus nos deu 2 mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Né? A gente pode fazer muita coisa para ajudar quem está em casa com a gente e ajudar a juntar as nossas coisas, aquilo tudo que a gente já aprendeu na outra história. Se você esqueceu, é fácil, é só você ir lá no YouTube e assistir a história de novo, onde a Rebeca, a Pietra e a família dela estavam ajudando a gente a contar essa história, né? Mas o que dizer quando na nossa casa a competição corre frouxa? Não entendi. Arthur, sabe quando um quer ser sempre melhor que o outro? Entendi. Quando sempre tem alguém que está ganhando e o outro precisa perder, quando tem que ser sempre um melhor que o outro, isso é realmente uma coisa muito complicada. Sempre tem alguém se achando na casa da gente, isso é ruim. Sério? Sim, não é nada agradável quando alguém fica se achando que é melhor do que todo mundo em casa. Por quê? Isso acontece contigo às vezes, Arthur? Nem sei. É bom a gente se perguntar como às vezes a gente está tratando os nossos irmãos em casa, se a gente está sendo legal, se a gente está sendo humilde. E a gente vai começar agora uma série de histórias muito legais sobre uma pessoa chamada, Eu sei. como é que é? José. Isso, o José. O José tem uma lição muito importante a nos ensinar. E a gente vai ouvir cada vez um trechinho, um pequeno pedacinho da história, mas a gente quer aprender o que ele quer ensinar com a vida dele, com tudo que aconteceu com ele. E hoje nós vamos ver como foi o seu relacionamento com os seus irmãos. Eu acho que o José andou fazendo algumas coisas que prejudicaram um pouco o seu relacionamento na casa dele. Será? Nós vamos assistir a história, nós vamos ouvir a história e depois a gente volta para conversar um pouquinho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Esta é a história de José. Seu pai, agora Jacó, se chamava Israel e tinha muitos filhos. E José, junto com seus irmãos mais velhos, ajudava a cuidar das ovelhas de seu pai. Muitas vezes os seus irmãos se comportavam mal e José ia contar essas coisas para o seu pai. Muitas vezes seus irmãos ficavam muito chateados e não queriam mais ver o seu irmão por perto. José também tinha sonhos diferentes, e ele contava esses sonhos para seu pai e seus irmãos, para sua família. Pessoal, eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que o meu feixe de trigo ficava em pé e o feixe de trigo de vocês se inclinava para mim. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda, dizendo: bem capaz que a gente vai se inclinar para você. O que você vai mandar na gente? Vai se achando sonhador. E teve outro sonho, onde ele disse:
Nossa, noite passada eu tive um outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim ou ao redor de mim. Até o pai dele, Israel, disse: José, que sonho é esse que você teve, meu filho? Da onde que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar para você? Você vai governar a gente? E tudo isso deixava a convivência com José e seus irmãos mais difícil. E ainda por cima, o pai de José mandou fazer uma túnica linda, muito bonita, somente para José. De longe dava de ver que o José era o filho preferido do papai Israel. Certo dia, José foi, a mando de seu pai, atrás de seus irmãos no campo onde eles estavam guardando as ovelhas. Enquanto ele chegava lá ao longe, os irmãos disseram entre si: Lá vem aquele sonhador danado, vamos matá-lo. E aí eles combinaram que eles iam fazer alguma maldade contra o José. Assim que ele chegou, eles o tiraram a túnica bonita dele e colocaram ele dentro de um poço que não tinha mais água, mas era profundo e escuro, e se sentaram para comer o lanchinho que o José trouxe para eles e ficaram pensando o que eles iriam fazer. Que situação! Em meio a todo esse desespero, José suplicava que seus irmãos o tirassem de lá e que não fizessem nenhuma maldade para ele ou contra ele. Enquanto eles estavam comendo, passou uma caravana de vendedores ismaelitas ali por perto. Então eles decidiram: vamos vendê-lo? Não vamos matá-lo. Afinal de contas é nosso irmão, mas nós vamos vendê-lo para esse pessoal aqui, ó, como escravo. E foi o que fizeram. Tiraram a túnica do José, mataram um bode, com sangue sujaram a túnica e o José foi vendido como escravo para uma terra chamada Egito. Veja só, que longe que chegou toda essa história de José. A maldade de seus irmãos, a injustiça que José sofreu e agora ele estava sozinho lá no Egito, mas ele foi vendido para a casa de um homem, o comandante da guarda, chamado Potifar. Israel ficou muito triste, ficou inconsolável. Quando ele viu aquela túnica molhada em sangue, ele chorou muito e não havia nada que o fizesse parar de chorar e de lamentar a morte de seu filho José. Pensem, crianças, o quanto os irmãos se sentiram mal ao ver a tristeza do pai, inconsolável pela morte de seu filho, e ao pensar no seu irmão José, que estava agora sozinho, longe de toda a sua família, numa terra distante. Que longe a dureza de coração e a maldade pode levar uma família, não é verdade? Mas veja bem, Deus estava cuidando de José, Deus estava com José, e essa é a história que eu gostaria que você não esquecesse, que Deus estava com José. Que tenso. Tenso, né, Arthur? Muito tenso. É verdade. Esse negócio de ficar falando, falando dos irmãos, ficar se achando e contando, não foi legal para o José. E pior foi o que fizeram com ele, né? Com certeza. Foi muito ruim colocar o irmão num poço, vender ele para os ismaelitas como escravo. Pensa, como isso trouxe prejuízo para a família do José. Agir mal contra quem Deus colocou do nosso lado sempre é prejudicial e é pecado. O José sofreu muito com tudo isso que aconteceu, e os irmãos dele também sofreram, nunca mais tiveram paz, sempre ficaram lembrando do choro, do lamento, da súplica de José para que ele fosse tirado lá do fundo do poço. E isso foi algo muito triste que aconteceu. Sim, né, Arthur? Por isso, a gente precisa pedir para Deus
sempre a capacidade de fazer o que é bom, mesmo quando o que acontece em nossa volta não é tão bom, não é tão legal. Também a gente pode pedir para a gente ser amigo dos nossos irmãos mais velhos, mais novos, dos nossos primos, das pessoas que estão perto da nossa casa, do papai, da mamãe. E ser cooperativo também, não no sentido de fazer fofoca. Não, isso não. Não, no sentido de ajudar, né? Isso. De fazer o que é bom, de orar pelas pessoas, de ser um cooperador na sua casa e para o crescimento de quem Deus colocou do seu lado. Pense nisso e a sua família pode ser uma família muito abençoada. E nós queremos agora fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão quando eu agi mal com meus irmãos. Quero te pedir perdão, Senhor, quando eu tratei mal meus pais e quando eu também fiquei me achando. Senhor Jesus, me ajude a ser uma pessoa que pensa diferente de si e que trata bem quem está perto. Abençoe a minha casa nesse tempo de pandemia e que a gente possa fazer da nossa casa um lugar muito legal. Amém. Amém. Legal, né, Arthur? Muito. É, muito legal. E nós queremos desejar que Deus esteja contigo nessa semana. Aproveita para fazer atividade, capricha, que quando a gente recolher, a gente quer curtir cada coisa e quem sabe a gente até divulga, né? O trabalhinho que vocês fizerem. E que Deus possa estar contigo. Até a próxima semana, até a próxima parte da história. Um grande beijo. Tchau! Tchau.